Ele deixou um legado artístico e cultural inegável para o Brasil. Sua obra como ilustrador, chargista e cartunista foi marcada por um estilo único. Foi um dos principais responsáveis pela consolidação do humor gráfico no Brasil. E além de ilustrador e cartunista, também atuou como ator e diretor de teatro, se tornando um dos grandes nomes da cultura do nosso país. Nesse vídeo vamos descobrir juntos a trajetória do ilustrador brasileiro que marcou gerações com seu humor ácido e genialidade artística e como ele morreu. Então venha comigo conhecer quem era Paulo Caruso. Olá, eu me chamo Daniel Ferini e seja bem-vindo ao canal Que História é Essa? Você provavelmente já viu uma de suas charges ou ilustrações em alguma revista ou jornal brasileiro. Ele foi um dos mais talentosos cartunistas e ilustradores da história do Brasil, conhecido pela sua ironia e criatividade e traço marcante. Estamos falando de Paulo Caruso, um artista que deixou um legado inestimável para a cultura brasileira. E se você quiser conhecer mais sobre a morte, a vida, a obra e a influência desse grande mestre do humor gráfico, está no lugar certo. Prepare-se para mergulhar na história de Paulo Caruso, um nome que jamais será esquecido na história da ilustração brasileira. Infância e juventude. Paulo Caruso nasceu em São Paulo em 27 de agosto de 1949, filho de uma família de origem italiana. Seu pai, Antônio Caruso, era funcionário público e sua mãe, Maria do Carmo, era dona de casa. Ele cresceu no bairro do Brás, em São Paulo, onde passou grande parte de sua vida. A casa dos Caruso era um ambiente bastante acolhedor, repleto de livros e revistas. Desde cedo ele demonstrou interesse pelas artes visuais e começou a desenhar ainda criança. Seu pai incentivava a prática, fornecendo materiais de desenho e levava ele a exposições de artes. A mãe era responsável pela formação literária do filho, apresentando a ele a grandes escritores, tanto brasileiros quanto internacionais. Durante a adolescência, Paulo Caruso aprimorou sua técnica de desenho e começou a se interessar por histórias em quadrinhos e cartoons. Ele se inspirava em artistas como Ziraldo, Renfil e Jaguar, que influenciariam seu trabalho futuro. Na época, o jovem Paulo Caruso também frequentava o cineclube da escola, onde assistia a filmes de arte e clássicos do cinema mundial. Essa experiência seria fundamental para sua formação estética e cultural. Apesar de ter talento para a arte, Paulo Caruso não decidiu seguir a carreira de ilustrador logo depois de concluir o ensino médio. Na verdade, ele se matriculou em um curso técnico de mecânica, seguindo a orientação de seu pai. No entanto, após um ano de estudo, decidiu seguir carreira de sua verdadeira paixão e se matriculou no curso de desenho publicitário. Foi nessa época que Paulo Caruso começou a enviar suas primeiras ilustrações para jornais e revistas, buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Seu primeiro emprego foi na área como ilustrador do jornal A Gazeta Esportiva, em 1969. Pouco tempo depois, ele começou a colaborar com a revista Quatro Rodas, especializada em automóveis. Com o passar dos anos, Paulo Caruso foi se tornando cada vez mais conhecido no meio editorial, trabalhando para importantes veículos como a revista Veja e o jornal O Estado de São Paulo. Sua carreira como cartunista e ilustrador de humor gráfico se consolidou na década de 1980, quando ele se tornou um dos principais nomes do gênero no Brasil. A infância e juventude de Paulo Caruso foram fundamentais para a formação de sua personalidade artística. Desde cedo ele teve contato com literatura, o cinema e as artes visuais, desenvolvendo uma sensibilidade que se refletiria em sua obra. Seus primeiros trabalhos como ilustrador mostram que o talento sempre esteve presente em sua trajetória, ainda que ele tenha demorado para se dedicar inteiramente à profissão. A carreira profissional. A carreira de Paulo Caruso como ilustrador começou a decolar na década de 1970, quando ele começou a trabalhar para jornais e revistas. Um dos seus primeiros empregos foi o jornal A Gazeta Esportiva, onde ele ilustrava matérias sobre futebol. Pouco tempo depois, ele passou a colaborar com a revista Quatro Rodas, produzindo ilustrações para reportagens sobre carros. Com o passar dos anos, Paulo Caruso foi ampliando a sua atuação na imprensa brasileira, trabalhando para importantes veículos como a revista Veja
e o jornal O Estado de São Paulo. Na Veja, ele ficou conhecido por suas ilustrações para as colunas de humor de Ziraldo e Jaguar. No Estadão, ele produzia charges e ilustrações para diversas seções do jornal. Além dos trabalhos da imprensa, Paulo Caruso também atuou como ilustrador de livros e revistas em quadrinhos. Um dos seus trabalhos mais marcantes nessa área foi a adaptação em quadrinhos do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, publicado em 1989. A obra recebeu o prêmio HQ Mix de melhor adaptação para os quadrinhos. Outro trabalho importante de Paulo Caruso na área de quadrinhos foi a criação da série Lúcio, publicada na revista Circo em 1984 e 1987. A história acompanhava as aventuras de um jovem artista gráfico que enfrentava dificuldades na profissão e na vida pessoal. A série foi considerada um marco na produção de quadrinhos adultos no Brasil. Além de ilustrador, quadrinista, Paulo Caruso também atuou como chargista, produzindo charges políticas e sociais para diversos veículos de imprensa brasileira. Sua visão ácida e crítica dos acontecimentos do país o tornou um dos principais chargistas do Brasil, sendo constantemente requisitado para ilustrar matérias e reportagens. Entre suas principais criações estão um personagem como Coxinha, um típico representante da classe média alta brasileira, e o Zé Povinho, um personagem que representa o povo brasileiro e suas dificuldades. Esses personagens se tornaram símbolo do humor gráfico brasileiro e marcaram a época na produção de Caruso. Paulo Caruso foi um artista muito atuante e premiado. Em sua carreira, ele recebeu diversos prêmios, incluindo o troféu HQ Mix de melhor desenhista em 1994 e o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2009. Além disso, ele participou de diversas exposições no Brasil e no exterior, tendo suas obras expostas em galerias de arte e museus renomados. Uma de suas exposições mais importantes da carreira de Paulo Caruso foi a retrospectiva Caruso, a obra gráfica, realizada no Instituto Tomi Otaki em São Paulo. Além das exposições, Paulo Caruso também participou de eventos relacionados ao humor gráfico, como a Bienal Internacional de Humor de Piracicaba e o Salão Internacional de Humor de Volta Redonda. Nessas ocasiões, ele teve a oportunidade de expor seus trabalhos e interagir com outros artistas do gênero. Outro aspecto importante da carreira de Paulo Caruso foi a sua atuação como professor. Ele ministrou aulas de diversas escolas e universidades, compartilhando seus conhecimentos sobre ilustração, quadrinhos e humor gráfico. Seus alunos foram influenciados por sua visão crítica e bem-humorada do mundo, aprendendo a usar a arte como forma de expressão e reflexão. O impacto de Paulo Caruso na cultura brasileira pode ser medida pela quantidade de prêmios e homenagens que ele recebeu ao longo da vida. Além dos já mencionados, ele foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 2014. Ele recebeu o prêmio em reconhecimento a seu papel na difusão da cultura brasileira. Sua contribuição para o humor gráfico brasileiro foi fundamental, pois ele criou personagens e situações que retratam com precisão o cotidiano do país. Em seus desenhos e charges, consegue abordar temas complexos com a linguagem simples e direta, tornando-se acessível a todos os públicos. A influência de Paulo Caruso pode ser percebida em toda uma geração de artistas que surgiram na esteira de seu trabalho. Seus desenhos e personagens inspiraram muitos jovens a seguir a carreira de ilustração e no humor gráfico, contribuindo para a renovação do gênero no Brasil. Seu legado é ainda mais importante em tempos de polarização política e social, quando a liberdade de expressão e direito à crítica são constantemente ameaçados. Os desenhos e charges de Paulo Caruso são uma forma de resistência, um grito de protesto contra as injustiças e opressões que ainda existem em nosso país. Obra e influência. A obra de Paulo Caruso é marcada por um estilo peculiar, que combina traços precisos e detalhados com uma visão crítica e bem-humorada da realidade brasileira. Seus desenhos e charges abordam temas variados, desde política e economia até cultura e comportamento, sempre com uma linguagem acessível e direta. Um dos traços mais marcantes de sua obra é a capacidade de captar as nuances da vida cotidiana
e transformá-la em situações cômicas e irreverentes. Seus personagens são caricaturas bem-humoradas da realidade brasileira, retratando com precisão as contradições de uma sociedade em constante mudança. As influências que moldaram sua obra são diversas e vão desde o humor popular até a arte erudita. Ele sempre foi um leitor voraz, interessado em diversos gêneros literários e em diferentes formas de expressão artística. Entre suas principais influências destacam-se os colunistas americanos, como Charles Schulz e Walt Disney, que ajudaram a mudar seu estilo de desenho e desenvolvimento na sua capacidade narrativa. Outra influência importante foi a obra do italiano Giovanni Battista Carpin, que criou personagens memoráveis como o Mickey Mouse brasileiro e o Saci Pererê. Mas as influências de Paulo Caruso vão além do universo dos quadrinhos e do humor gráfico. Ele também foi influenciado por artistas de outras áreas como literatura, o cinema e a música. Autores como Machado de Assis, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade foram referências importantes na sua formação intelectual, contribuindo para a complexidade de sua obra. No início, ele se inspirou em diretores como Woody Allen e Frederick Fellini, que criaram filmes que misturam humor e drama de forma inteligente e sofisticada. Já na música, suas influências foram variadas, indo do samba e do choro ao rock e ao jazz. O resultado dessa mistura de influência é uma obra rica que consegue abordar temas complexos com uma linguagem simples e direta. Seus desenhos e charges são verdadeiros retratos da sociedade brasileira, mostrando suas contradições e desafios, mas também uma beleza e peculiaridade. Ele também publicou diversos livros, entre eles estão O Brasil de A a Z, que reúne charges sobre o país. O legado de Paulo Caruso é imenso e se estende para além de sua obra. Ele foi um importante defensor da liberdade de expressão e do direito à crítica, sempre lutando por um Brasil mais justo e democrático. Sua visão crítica e bem-humorada do mundo é um exemplo para todos os que buscam transformar a realidade por meio da arte. Seus desenhos e charges continuam inspirando novas gerações de artistas que encontram em sua obra uma referência importante para a criação de uma cultura brasileira. Paulo Caruso deixou uma obra vasta e diversa, abrangendo desde charges políticas a ilustrações para livros infantis. O estilo de Caruso é marcado pela simplicidade e objetividade. Suas ilustrações e charges são desenhadas com traços precisos e limpos, sem excesso de detalhes ou enfeites. Mesmo assim, suas imagens são capazes de transmitir uma mensagem clara e forte, muitas vezes carregada de ironia e humor. Uma das principais influências de Caruso foi o cartunista norte-americano Saul Steinberg, conhecido por seu traço simples e elegante. Caruso também admirava os artistas da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que tiveram grande influência sobre a formação como ilustrador. Outra característica marcante da obra de Caruso é a abordagem de temas políticos e sociais. Suas charges abrangem uma ampla gama de assuntos, desde a corrupção política até a violência nas grandes cidades. Ele também retratou com frequência a cultura brasileira, seus costumes e tradições. A sátira e o humor são elementos recorrentes na obra de Caruso. Ele sabia como ninguém usar o riso para criticar as mazelas do país, sem deixar de lado a inteligência e a sensibilidade. Suas charges e ilustrações conseguem despertar do leitor um sentimento de reflexão crítica sobre a sociedade e a política brasileira. A sua obra é reconhecida e admirada tanto no Brasil quanto no exterior. Seu impacto no humor gráfico brasileiro é inegável e seu legado permanecerá como uma referência para os artistas e amantes das artes gráficas. Teatro e atuação. Além de sua carreira como ilustrador e cartunista, Paulo Caruso também teve uma trajetória de sucesso no teatro. Ele iniciou sua carreira como ator nos anos de 1970, tendo participado de diversas montagens teatrais, tanto como ator como diretor. Sua primeira atuação no teatro foi na peça O Burguês Fidalgo, de Molière, em que interpretou o personagem principal. Em seguida atuou em outras peças de sucesso, como A Vida de Artista, de Augusto Boal, e Uma Lição Longe Demais, de Harold Pinter. Paralelamente à sua carreira de ator, Caruso também se destacou como diretor teatral.
Ele dirigiu diversas peças, muitas delas com um forte teor político e social, como O Santo Inquérito de Dias Gomes e O Burguês Fidalgo, que encenou com grande sucesso. A habilidade de Caruso no teatro também foi reconhecida com diversos prêmios e indicações, como o Prêmio Molière de Melhor Ator em 1987, pelo papel de Tartufo em Tartufo ou Impostor. A atuação de Paulo Caruso no teatro foi marcada por sua versatilidade e habilidade em interpretar personagens diversos, desde o burguês fidalgo até as figuras mais populares e cotidianas. Ele soube trazer ao palco toda a sua experiência e sensibilidade como artista, criando performances memoráveis e emocionantes. A carreira de Caruso no teatro foi uma extensão natural de seu talento artístico e sua capacidade de se reinventar constantemente. Sua atuação e direção teatral foram uma importante contribuição para a cultura brasileira, e sua memória continuará viva nas lembranças daqueles que puderam apreciar sua arte no palco. Reconhecimento e prêmios. Ao longo de sua carreira, Paulo Caruso foi reconhecido como um dos mais importantes cartunistas e ilustradores brasileiros. Sua contribuição para a cultura brasileira foi amplamente celebrada, e ele recebeu diversas honrarias e prêmios ao longo de sua trajetória. Entre as principais premiações que ele recebeu, destaca-se o troféu HQ Mix, que é a principal premiação brasileira voltada para a produção de quadrinhos e humor gráfico. Ele recebeu o prêmio em diversas categorias ao longo de sua carreira, incluindo Melhor Cartunista Nacional em 2006, 2008 e 2010. Além do troféu HQ Mix, Paulo Caruso também foi premiado em outras ocasiões. Em 1994, ele recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Arte Jornalística, em reconhecimento ao seu trabalho como ilustrador e chargista no jornal O Estado de São Paulo. Outra honraria importante recebida por Caruso foi a Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo governo brasileiro em 2008. Essa condecoração é a mais alta distinção concedida pelo Estado brasileiro no campo da cultura, e foi concedida a Caruso em reconhecimento à sua trajetória artística e sua contribuição para a cultura brasileira. O reconhecimento recebido por Paulo Caruso ao longo de sua carreira foi uma prova da importância do seu trabalho e do impacto que teve na cultura brasileira. Seus prêmios e honrarias servem como testemunho duradouro de seu legado artístico e influência como um dos mais importantes artistas gráficos brasileiros de todos os tempos. Legado. Paulo Caruso deixou um legado artístico e cultural inegável para o Brasil. Sua obra como ilustrador, chargista e cartunista foi marcado por um estilo único, com traços precisos e detalhados, que evidenciavam o seu humor refinado e a sua capacidade de transmitir mensagens de maneira simples e direta. Além disso, Caruso foi um dos principais responsáveis pela consolidação do humor gráfico como um gênero respeitado e valorizado na cultura brasileira. Sua atuação em veículos importantes como Veja e O Estado de São Paulo ajudou a dar visibilidade e relevância a essa forma de arte, abrindo portas para outros artistas que vieram depois dele. Mas o legado de Paulo Caruso não se restringe apenas à sua obra como ilustrador e cartunista. Ele também teve uma atuação marcante no teatro brasileiro como ator e diretor, e contribuiu para o fortalecimento da cena cultural no país. Por tudo isso, é importante lembrar e valorizar o legado deixado por Paulo Caruso, reconhecendo a sua importância como um dos principais artistas de humor gráfico brasileiro e um dos grandes nomes da cultura do nosso país. Mas o que causou a morte de Paulo Caruso? O cartunista paulistano de 73 anos morreu na manhã de 4 de fevereiro de 2023 no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Ele estava internado já havia algumas semanas para tratar complicações do câncer de colo e intestino, com o qual ele vinha sofrendo desde 2016. Embora esse câncer seja tratável e até mesmo curável quando diagnosticado precocemente,
ele pode se espalhar para diversos órgãos do corpo, como fígado, pulmão e outros órgãos, reduzindo as chances de cura. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, esse é um dos tipos mais recorrentes no Brasil. O câncer coloretal abrange tumores que atingem um segmento do intestino grosso, o colo e o reto. Apesar da incidência ser semelhante entre homens e mulheres, a mortalidade é maior entre as mulheres. A doença é mais comum entre os 60 e 65 anos e o intestino grosso é o órgão mais afetado. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse grande talento que deixou um legado marcante na cultura do nosso país, deixe o like. E se quiser continuar recebendo vídeos como esse, é só se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, até a próxima e tchau!